Retomando então nossa terceira parte da temporada de música na escola, nós vamos então agora ver a parte de instrumentos. As partes de instrumentos que alguns vão até se identificar por já conhecer ou já tocar algum instrumento. Quando a gente fala de instrumentos musicais, então nós dividimos os instrumentos musicais em três famílias: a família da corda, a família do sopro e a família da percussão, certo? Essas três famílias é que verdadeiramente compõem todo um processo vamos dizer assim, de orquestra, vamos dizer assim, de organização, de grupo. Quando se trata de todos os instrumentos juntos, a gente consegue ter uma apresentação completa. Porque nós temos instrumento de corda, instrumento de sopro e o instrumento de percussão. O instrumento de corda, que nesse primeiro quadrinho que vocês estão vendo aqui, tem um violino lá, um violão, um banjo, né? Um piano aí de corda, também o piano é um instrumento de corda. E a harpa, na verdade, ele é um som, é um tipo de instrumento que produz o som quando há dedilhação nas cordas, né? Quando as cordas são percutidas, ou quando se passa um arco nessas cordas, né? Então a gente tem violino, viola, violoncelo, violão, alaúde, harpa, contrabaixo, piano, todos esses instrumentos que eu tô falando para vocês, eles para sair o som, precisam ser repercutidas as cordas, elas precisam ser percutidas, precisam ser dedilhadas para sair o som. Já o de sopro não, o de sopro tem a necessidade realmente de um fôlego, né, maior para sair o som, né? A gente tem as flautas de madeira, de metais, a gente tem saxofone, trompa, trompete, trombone. A gente tem o oboé, a clarineta, o flautão. Em todos esses instrumentos, eles fazem parte da família do sopro. Então nós temos a família das cordas e a família do sopro. E por fim, o que é mais conhecido no Brasil, fora do Brasil, tanto de origem indígena como de origem africana, é os da percussão. Os da percussão, eles produzem som em decorrência de batida. Ou seja, se eu quiser te ouvir, ou eu chacoalho, ou eu bato de alguma forma para sair o som. É diferente de eu dedilhar alguma corda ou assoprar, né? Então eu preciso bater ou chacoalhar. Então a gente tem a bateria, tem um bombo, tem os tímpanos, tem um pandeiro, tem um maracás, tem um tambor, tem um tamborim. Os surdos é aquele instrumento que, na verdade, dá o repique, né? Que dá início às baterias nas escolas de samba. O chocalho, até o próprio coco mesmo, né? O coco que a gente consome, ele também traz um som. Então todos esses instrumentos, cada um desses instrumentos tem uma família. Então todos que causam batida, chama-se percussão. Todos que precisam soprar, é a família do sopro. E todos que precisam tocar corda, é a família da corda. Bem tranquilo, essas três famílias. Então a gente já sabe que os instrumentos musicais são divididos em famílias, né? E aqui as famílias são constituídas por aqueles instrumentos que são semelhantes um ao outro, né? Então cada um tem a sua família diferenciada. Esses instrumentos todos juntos, na verdade, eles fazem parte de um processo artístico harmônico que chama orquestra. Cada um desses instrumentos tem uma função em uma orquestra, né? O que é uma orquestra? A palavra orquestra é um conjunto de instrumentos que executa uma peça musical ou acompanha um cantor em apresentações artísticas. Certo? Então, aqui vocês estão vendo até um desenho, né? Uma composição. Em São Paulo, a gente tem um estabelecimento conhecido como OSESP. O que significa OSESP? Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Por que sinfônica? Porque a sinfônica vem da palavra sinfonia. O que é sinfonia? Significa união de sons. Então, um dia, se tiverem oportunidade, eu também pretendo um dia levá-los. Eu gosto muito de levar os alunos nesse local. A OSESP, ela concentra lá inúmeros músicos, instrumentos que vão dar para vocês a noção de como funciona. Tem o maestro, que é o que lidera, o que rege os instrumentistas, e produz toda uma apresentação artística maravilhosa, né? Então é uma boa oportunidade de assistir um dia uma orquestra, se você tiver. No estado de São Paulo aqui tem, no centro de São Paulo. Agora, eu mandei um link para vocês que fala dos sons dos instrumentos musicais. E a gente vai terminar, inclusive, essa aula mostrando, fazendo essa brincadeira, né? Primeiro você vai ouvir e depois você vai adivinhar qual é o instrumento, tá? Eu vou mostrar para vocês, estou mandando um link para vocês brincarem em casa também. A diferença, conhecerem e a característica diferenciada de cada som e de cada instrumento. Pessoal, vamos lembrar aqui, vamos retomar e vamos resumir o que nós vamos falar. Então nós vamos fazer 3 atividades.
A paisagem sonora, que é os áudios das obras da Tarsila do Amaral, que eu vou encaminhar para vocês. O vídeo do desenho do Mickey, né? Vocês vão falar que personalidade, na verdade, o personagem do Mickey tem uma função nesse desenho que eu vou passar para vocês. Qual é a função dele? O que ele está fazendo? Vocês vão me falar. E o jogo do Tumpá também vocês vão fazer em casa. Outra coisa também é a avaliação de música. Nós vamos fazer a parte teórica. Também não podemos deixar passar batido isso, mas ela é bem tranquila, é sobre tudo isso que nós falamos aqui, tá? Aqui tá o desenho, tá vendo? Ó, eu vou emitir algumas perguntas para vocês, depois com calma eu vou passar novamente. Quem não teve acesso ao vídeo vai ter acesso à parte escrita, né? Que eu vou caminhar para vocês, nossa sala online. E a nossa provinha que é tranquila também, umas perguntas vocês vão responder para mim em casa mesmo, vão fotografar e postar para mim, ok? Então vamos ver o vídeo, vamos adivinhar agora, encerrar nossa aula de hoje com a adivinhação dos instrumentos. Vamos lá? Vamos adivinhar então o som dos instrumentos musicais. O som dos instrumentos musicais. Vamos escutar os sons para adivinhar quais instrumentos musicais estão atrás da cortina. Que instrumento está atrás da cortina? O acordeon. Conhecida aqui entre nós como sanfona. Que instrumento estamos escutando? As maracás. Também conhecida como chacoalho. E este som, qual instrumento faz? As congas. Também conhecido como atabaque. Na África, né? Conhecido como atabaque. Que instrumento faz este som? Muito bem, o violão. Você sabe qual instrumento está atrás da cortina? Excelente! A guitarra elétrica. Que instrumento faz este som? O trompete. E este som, que instrumento faz? O piano. Que instrumento estamos escutando? Muito bem, a caixa. Instrumento de percussão, a caixa. Qual instrumento faz este som? O saxofone. Saxofone faz parte da família de sopro. Você sabe qual instrumento está atrás da cortina? O pandeiro. Qual instrumento faz este som? O bongô. Também instrumento de percussão. Faz parte da família de percussão. E este som, qual instrumento faz? A bateria. O som dos instrumentos musicais.